A gente já viu como fazer o escalonamento ou eliminação, mas vamos tentar entender melhor por que esse método funciona. Antes da gente entender por que ele funciona, vamos primeiro pensar em o que quer dizer resolver um sistema. A gente, quando escreve um sistema, vou voltar para o mesmo exemplo de antes, 3x mais y igual a 2 e menos 2x mais 2y igual a 1. Quando a gente escreve ele dessa forma algébrica, a gente fica tentado a pensar só na interpretação algébrica, só em x e y, como entes abstratos. Mas é sempre útil a gente tentar fazer uma correspondência e enxergar, por um lado, a parte algébrica, mas saber que também existe uma correspondência geométrica dessa representação. E se a gente fosse representar essas duas equações, pensando nelas agora como equações de reta, então, pensando nessa primeira como y é igual a 2 menos 3x. Y é igual a 2, então quando x vale 0, a reta passa aqui pelo 2. E quando x vale 0, o y vale 2. Quando o y vale 0, o x vale 2 terços. Então a gente teria um x igual a 2 terços por aqui. E aí a gente teria uma reta passando mais ou menos por aqui. Essa aqui seria a equação 1. E para a equação 2, quando o x é 0, o y vale meio. X valendo meio aqui. E, por outro lado, quando o y é 0, o x vale menos meio. Então, ela corta o eixo em algum lugar por aqui. Portanto, a equação número 2 está assim, dessa forma. E o que tem de interessante nessa representação é esse ponto de encontro. Esse ponto de encontro é um ponto que pertence às duas retas. É um ponto que satisfaz a primeira equação e que satisfaz a segunda equação. Esse ponto de encontro é exatamente a solução do nosso problema. Dá para fazer desse jeito geométrico e não não só do jeito algébrico. Portanto, mantenha isso aqui em mente. Resolver um sistema de equações é a mesma coisa que encontrar um ponto de encontro de retas. Claro, retas nesse caso R2, no caso que a gente tem duas dimensões. Se a gente tivesse em R3, a gente teria um encontro de planos. Se a gente tivesse em dimensão maior, a gente teria um encontro de hiperplanos. Mas sempre são coisas retas. Por ser um sistema linear, vai ser uma extrapolação desse tipo de raciocínio. A gente podia ter outros sistemas e outros comportamentos, e vocês já sabem disso. Nem todo sistema tem uma solução. A gente pode ter um sistema do tipo 3x mais y igual a 2, 3x mais y igual a 0, e o que é a contrapartida geométrica desse sistema? Vou só fazer um esboço aqui, bem grosseiro. A gente teria uma reta, não tão grosseiro, que aí a gente também perde tudo. Algo assim, né? Uma reta passando em 0, com um coeficiente negativo, a outra reta paralela à primeira, mas passando aqui em 2. E essas duas retas nunca vão se encontrar. Esse sistema não vai ter solução porque essas duas retas não se encontram. É por isso que a gente vê que a matriz A, né, pensando na representação sempre do nosso sistema, como sendo algo do tipo ax igual a b, sendo que esse x aqui é um x vetor, né, não é o mesmo x daqui. É por isso que vê se essa matriz A é linearmente dependente. Linearmente dependente tem a ver com essas retas serem paralelas, tem a ver com o sistema não ter solução única ou não ter sequer solução. O outro caso de linearmente dependente seria um sistema do tipo 6x mais 2y igual a 4, que são duas vezes a mesma reta. Então, se a gente fosse traçar o gráfico disso aqui, a gente teria uma primeira reta aqui e a segunda reta exatamente em cima da primeira. Todo ponto que é solução da primeira é solução da segunda. Então esse aqui tem 0 soluções e o daqui de baixo tem infinitas soluções. Todo ponto da reta é solução do problema. Ok, essa é a nossa interpretação geométrica, é isso que a gente está fazendo para resolver um sistema. Agora, por que dá certo, né? Por que quando a gente resolve um
um sistema, as coisas funcionam. Se a gente voltar lá na nossa primeira equação, 3x mais y é igual a 2. E por que o escalonamento dá certo? Eu quero dizer, menos 2x mais 2y é igual a 1. Eu vou multiplicar essa equação, a gente tinha feito isso já, eu vou multiplicar ela por 2/3. Então eu vou ter uma equação equivalente, que é 2x mais 2/3 de y igual a 4/3. E o fundamental é a gente lembrar que isso aqui é uma equação, ou seja, esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Eu não sei quanto vale o lado esquerdo, eu não sei quanto vale o lado direito, mas isso aqui é uma balança, o lado esquerdo é igual ao lado direito. E a mesma coisa é válida para outra equação, e em particular para qualquer outra equação, sempre o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Excelente. O que a gente faz é somar essa quantidade do lado esquerdo no lado esquerdo e somar a quantidade do lado direito no lado direito. Então a gente está somando a mesma coisa do lado direito e do lado esquerdo. É o mesmo princípio que a gente faz quando está resolvendo uma equação de somar uma constante de um lado ou do outro, ou multiplicar do lado do outro. A gente está aqui somando a mesma quantidade dos dois lados, e isso aqui, por princípio, por axioma, não altera o resultado da nossa equação, e é isso que está na raiz. A gente pode fazer esse tipo de manipulação, porque ela não altera não altera o equacionamento, não altera o balancear desse equilíbrio, né? E uma vez que a gente faça isso, a gente cairia num sistema 3x mais y é igual a 2, a primeira equação não se alterou, a segunda equação aqui foi zerado, aqui sobrou 6 mais 2, 8y sobre 3, e do lado de lá sobravam 7/3. Aqui, de novo, é a aplicação do mesmo princípio, né? A gente pode multiplicar dos dois lados por 3, que é o que a gente está fazendo quando a gente fala que a gente corta o 3 dos dois lados, no fundo a gente está multiplicando por 3. E se a gente for pensar na interpretação geométrica desse nosso novo conjunto de equações, a primeira delas continua sendo a primeirona que a gente tinha desenhado lá em cima. A primeira equação, cadê meu mouse? A primeira equação continua sendo essa aqui, né? Essa que cortava em 2 e 2/3. Então ela continua, eu não alterei nada nessa equação, ela continua existindo do mesmo jeito, corta aqui em 2, corta aqui em 2/3, e existe uma reta passando por aqui, ou quase por aqui. Excelente. Essa segunda equação, a gente ainda pode dar uma transformadinha nela melhor, né? 8y igual a 7, a gente sabe que isso aqui é equivalente a y é igual a 7/8. Essa equação que já está escalonada, que já tem o y isolado, ela não tem mais o x. Ela simplesmente é uma equação constante. Ela é uma equação constante que passa aqui uma reta constante em termos de x, que passa no ponto 7/8, e o ponto de encontro das duas equações continua sendo o mesmo. Eu não fiz isso aqui em escala perfeita, então obviamente que não dá para ver geometricamente isso, mas a intuição é que a gente está desentortando, entre aspas, essa equação 2. A gente está girando em torno desse ponto, esse ponto de encontro continua o mesmo, mas a gente está tirando dessa forma torta e colocando ela em uma forma paralela ao eixo x. Esse é o princípio do escalonamento, o princípio geométrico do escalonamento, e é assim que ele vai funcionar. Para continuar essa interpretação geométrica, a gente pode passar para o caso tridimensional, e agora, ao invés das equações representarem retas, cada equação representa um plano. Essa primeira equação verde representa esse plano verde, a equação azul representa o plano azul, e a última equação, obviamente, o último plano. Eu vou deixar depois o link para vocês poderem explorar essa ferramenta. Assim a gente consegue girar, consegue enxergar de vários ângulos, consegue definir o sistema que a gente quiser e fazer operações elementares. Dá para a gente multiplicar as linhas por alguma constante, trocar a linha de lugar, que são operações que não vão alterar o nosso resultado. E dá para a gente também simular o passo a passo do escalonamento, que é o que eu vou fazer. Para eu eliminar, por exemplo, esse x que está aqui,
eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar isso na linha 2. Então, eu vou multiplicar por menos 1 e somar da linha 1 na linha 2. E agora a minha equação só depende de y e de z. Como meu x não aparece mais, eu consigo, se eu tiver exatamente perpendicular ao meu eixo x, eu só vou enxergar uma reta. Para qualquer x, agora sim enxergando o eixo x aqui, para qualquer x o comportamento é o mesmo, só depende do y e do z naquele ponto. E a gente pode então perceber que o ponto de solução, o pontinho vermelho, o ponto de intersecção dos três planos, não se alterou. Mas conforme a gente vai fazendo o nosso escalonamento, a gente vai... Deixa eu tentar deixar o Z para cima. A gente vai fazer deixar isso aqui cada vez mais reto. Deixar esses planos ficando mais retos como o que a gente fez em 2D. Eu posso somar um múltiplo, multiplicar a primeira equação por 1, então um fator igual a 1, e somar isso aqui na última equação, somar na terceira. Agora a minha terceira também só depende de z e de y. Eu acho que a gente não tem fatores, não, a gente só tem fatores com multiplicador 1. Então eu posso multiplicar a primeira linha, a linha 2, eu vou multiplicar ela por 1/3. Não vai alterar graficamente, mas vai alterar a equação, só para a gente deixar um y aqui isolado. E a última linha eu vou multiplicar ela por... Não vou multiplicar nada, já está y e menos y, então agora eu consigo só somar essas duas equações. E eu vou somar então uma vez a equação 2 na equação 3. Isso vai me cancelar os y's. E agora eu tenho só uma equação que depende simplesmente de z, que está me dando z igual a 4. E aí, então, por fim, a gente tem virou esse plano amarelo daqui, que simplesmente é uma constante. Simplesmente, para qualquer x e y, ele vale exatamente a mesma coisa. Aqui a gente pode acelerar o processo e fazer o resto do escalonamento, que seria, então, retificar cada um desses planos, retificar entre aspas, né? Eles já são retos num certo sentido, deixar esses planos ortogonais, deixar cada uma das equações isoladas. Isso vai fazer, então, não vai alterar o ponto de equilíbrio, não vai alterar o ponto de solução, mas vai deixar muito mais fácil a gente bater o olho em cada equação e saber quem é esse ponto. Então, são manipulações que não alteram a solução, porque a gente está somando a mesma coisa dos dois lados, mas como elas estão desentortando, entre aspas, essas retas, elas permitem que a gente encontre a solução de uma maneira muito mais simples. Então, essa é a interpretação geométrica do nosso princípio da eliminação gaussiana.